Pra mim, zero. Eu não perco meu tempo, meu dinheiro. Perco meu tempo vendo, mas indo até o Maracanã, de forma alguma. Cara, mas eu fiquei surpreso, e aí eu vou colocar o Marcos nessa conversa aí, Claro. porque eu fiquei surpreso com o nível de atuação do Flamengo, porque aí eu acho, de novo, vai ser aquela velha máxima da escola, porque assim, quando um aluno vai mal, a culpa é do cara. Quando a turma toda vai mal, a culpa é do professor. Professor... A culpa tem algum método ali que não tá funcionando. Eu não sei se é didático, eu não sei se é porque ele não explica bem no quadro, porque, amigo, o que o Flamengo fez ontem, assim, eu fiquei... Não fez, né? Eu fiquei assustado, porque era um jogo final, um jogo decisivo, e aí também, por ser domingo, 4 horas da tarde, Maracanã cheio, parecia uma rodada ordinária do Campeonato Brasileiro. Se você me falar que é a 22ª rodada do Brasileirão, eu super acreditaria. Passa batido. Mas assim, JP... Não tinha clima de final, assim, e digo dentro de campo, porque fora de campo o torcedor do Flamengo chegou junto, colocou banderola, colocou mosaico. O que dava pra ela fazer, ela fez. Fumaça, tudo que ela podia fazer, ela fez. Mas os caras dentro de campo parecia mais um dia normal, passeio no parque. E aí, vamos lá. É bom contextualizar também. Isso aí que você falou perfeito, né? Não dá quando a sala inteira repete de ano, o problema é o professor. Mas o professor que tem 37 escalações diferentes em 37 jogos. Acho que nunca na história de um time grande isso aconteceu. Não sei profundamente se ele fazia isso desse jeito no Atlético Mineiro, desse jeito no Santos, mas é um absurdo o cara simplesmente não repetir escalação de um jogo para o outro. E querer todo jogo inventar a pólvora. Ontem ele colocou um esquema que você tem 3 jogadores de meio de campo, 3 que tem como principal característica a marcação. Tá, o Gerson encosta no ataque, o Vitor Hugo também encosta, mas prioridade, eles são de marcação. E 3 jogadores enfiados lá no ataque. O Pedro, que até por uma questão dele mesmo e tática, ele não colabora tanto com o time, ele fica ali para a última bola. O Bruno Henrique, que tá num momento muito bom, mas que foi anulado pelo Rafinha. O Rafinha nitidamente na experiência. O Rafinha correu metade do que correu o Bruno Henrique e conseguiu desarmar o Bruno Henrique em todos. Você acha que é graças a quem que ele fez isso? Por conhecer o próprio Bruno Henrique. E também o Dorival, né? Que conhece o time, que é um grande treinador. Que deve ter conversado os dois, o Rafinha com a visão dele e o Dorival com conhecimento, porque os caras, claramente você via ontem em campo, um time que tinha treinador e como você falou. Sim. E tem um ponto, né? Se você for parar pra pensar, coisa de 3 anos atrás, possivelmente os treinos do Rafinha eram contra o Bruno Henrique, né? O Rafinha lateral direito e o Bruno Henrique na ponta esquerda. Então, alguma coisa do Bruno Henrique ele conhecia. Mas aí até aí tudo bem. O Rafinha é um bom jogador e tudo mais. Só que, se vocês forem olhar depois na repetição, no primeiro tempo, eu contei 4 bolas que o Flamengo pega na zaga e faz um lançamento de 60 metros na direção do Bruno Henrique. O Flamengo abriu mão de tentar jogar futebol. E com um time que ali no meio de campo tinha caras pra isso, né? Porque assim, tem 3 marcadores, mas não eram 3 exímios marcadores, também não são 3 exímios passadores, mas enfim, são 3 caras que gostam de ter a bola no pé. O Pulgar, o Vitor Hugo, o Gerson. Você imagina, jogar bola. Quando você olha o time do Flamengo antes do jogo começar, você pensa assim, vai ser um time que vai tentar ficar com a bola ali no meio de campo pra tentar envolver o São Paulo, puxar talvez o Bruno Henrique, o Gabigol um pouco mais pra trás, até pra criar uma opção, passar os 2 laterais são mega ofensivos. Então, era um Flamengo deserto de 10, era um Flamengo que parecia time de futebol americano. Pegava, chutava e corria pra trás. O Léo Pereira foi o kicker no jogo de ontem. Mas aí o fato, quando acontece 1 ou 2 vezes, é circunstância de jogo. O zagueiro tá apertado, vou dar um bicão lá pra frente e meus atacantes que se resolvam. Agora, quando acontece 4 vezes no primeiro tempo, eu deduzo que foi algo treinado. E aí você vai lembrar, o maluco no pedaço, aquele episódio da faculdade do time de basquete. Qual é a tática de hoje? Pega a bola e toca no Will. Era o Flamengo ontem no primeiro tempo. Qual é a tática de hoje? Pega a bola, lança no Bruno Henrique pra ele ganhar do Rafinha. Só que o Bruno Henrique tava num dia ruim, o Rafinha tava num dia muito bom, que é normal também, acontece. E o resultado foi um ataque do Flamengo totalmente inoperante. Totalmente inoperante. De verdade, assim, eu passei os lances na minha cabeça hoje de novo, até pra preparar o programa aqui. Eu não lembrei de nenhuma defesa do goleiro de São Paulo. Nenhuma defesa que você fala assim, caraca, ele participou, ele ativamente garantiu esse 1-0. Não teve nada. O primeiro tempo foi uma das maiores vergonhas do Flamengo. O primeiro tempo o Flamengo não concluiu. O Flamengo não finalizou. É inacreditável isso, com 3 atacantes. Não, e não são 3 atacantes, desculpa. São 3 grandes atacantes. São 3 grandes atacantes. 3 grandes atacantes, 2 reis da América. Não tem como você falar que, porra... Inclusive um que a torcida do Flamengo acha que é o novo Pelé, né? Porque o Pedro, a torcida do Flamengo, tem certeza que ele é o maior fazedor de gol do mundo. A torcida do Flamengo compra... Um bom negócio que seria interessante seria comprar o Pedro por quanto ele vale
e vender por quanto a torcida do Flamengo acha que ele vale. É o melhor negócio do mundo. Porque o Pedro, a preocupação do Pedro, isso aí vem de muito tempo, tá? Não tô criticando ele porque ele tá numa fase péssima, não. A preocupação do Pedro é única e exclusivamente, ele, não sei se é a aposta com os amigos dele, tô falando aposta de jogo não, tá? Falando brincadeira, não sei se é superstição, mas o Pedro ele tem que matar uma bola no peito, dar um calcanhar e tentar uma bicicleta todo jogo, cara. Não é possível isso. Eu não sei se ele promete pra avó dele, pra mãe dele que chora. Cara, não é possível, cara. Ele fica... O jogo dele só flui quando ele faz isso. Era uma irritação. Ontem, por acaso, o calcanhar dele foi o melhor lance do primeiro tempo. Foi, que ele deu a bola pro Gabigol. Exatamente, foi no primeiro tempo, no segundo já. Foi no primeiro. Foi o melhor lance. Aí eu falei, graças a Deus, agora vai. Porque enquanto não sai aqueles 3 lances, o Flamengo não evolui. Ele fica com aquele tesão de fazer isso. Então já me irrita muito. O Flamengo ama, acho que ele vai... Mais uma vez, não fez nada. O Gabigol, a gente já... Eu sou fã número 1 do Gabigol, cara. Inclusive, você falou que não foi pra... Aquele beijo do Gabigol foi a melhor coisa que ele fez ontem. Porra, não jogou nada, né? Infelizmente não jogou nada, mas a bola não chega. Não tá jogando, né? Não tá jogando, mas a bola não chega. 5, 10 jogos mas eu vou levantar uma bola aqui pra gente cortar, que é o seguinte. Dependendo de pra quem você levantar, se tiver o Ayrton Lucas, não vai dar nada, sabe? E se tiver o Pedro, vai tentar a bicicleta. Não, porque eu ia perguntar isso sobre o Gabigol, porque me parece que o Gabigol ganhou muito essa vaga durante a semana no grito. Com todo respeito. Porque ele vai lá, ele é expulso no jogo contra o Atlético Paranaense de uma maneira bizonha. Não tem outra palavra pra ser... Sim, temerário aquilo ali. Não, temerário não só com o Flamengo, mas com ele mesmo, assim, que ficou ridículo. Constrangedor, pô. Constrangedor. E tentou fazer no primeiro tempo, que pouca gente lembra. No primeiro tempo ele tentou também acertar o cara, não acertou. E ele parece que começa a ganhar essa vaga até um pouco no lobby, né? Que ele vai lá durante a semana na imprensa, fala que tá fechado com o Sampaoli, que o trabalho tá funcionando. Cara, como eu tô no front do noticiário, tenho muito mania de guardar data. Tenho muito essa mania de guardar data e guardar tempo. Você falou da finalização. Ontem o Flamengo chutou a primeira bola no gol com 19 do segundo tempo, que foi um chute do Ayrton Lucas que o Rafael encaixou. Ou seja, em 65 minutos o Flamengo chutou uma bola no gol. E voltando isso do Gabigol, você vai lembrar, final do Campeonato Carioca, o Flamengo vence o Fluminense por 2-0. Naquele dia o Vitor Pereira barra o Gabigol. O Gabigol ele nunca vai conversar com a imprensa, ele vai só quando ele quer. Ele que escolhe o dia que vai. E ele, nesse dia que ele ficou no banco, ele fez questão de ir à imprensa para avisar que estava na reserva porque tinha pedido ao Vitor Pereira para sair daquela condição de segundo atacante e queria voltar a ser centroavante. Aí ali começou uma espécie de guerra fria entre ele e o Pedro, porque seria um ou outro. Aí beleza, o tempo passou, o Gabigol se firmou entre os titulares, o Pedro, então artilheiro da equipe na temporada, foi para o banco, muita coisa aconteceu, o Flamengo perdeu o título carioca, saiu de forma precoce, vexatória também, da Libertadores, até que recentemente o Sampaoli ele faz esse gesto de novo, coloca o Pedro entre os titulares e o Gabigol no banco, no jogo com o Botafogo. E aí, curiosamente, alguns dias depois, volta a data FIFA, o Gabigol de novo chama a imprensa para falar que tá em prol e tudo mais. Então ele tem um padrão de se posicionar quando talvez ele esteja perdendo o espaço. Agora você falou da questão de ganhar no grito. Por incrível que pareça, se fosse no grito, até acharia coerente. Só que o Sampaoli ensaiou isso. O Flamengo fez um jogo treino na data FIFA com a galera do Zinza, que tá na 4ª divisão aí, aspirando um momento bom no futebol do Rio daqui a alguns anos, mas testou os 3 atacantes. Contra o Atlético Paranaense, não foi o Bruno Henrique porque estava suspenso, mas era Cebolinha, Pedro e Gabigol. E aí, ontem de novo. Então, o Sampaoli, ele preparou isso por 15 dias. Esse, na verdade... Não sei se... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!